E a gente troca de assunto agora para falar do preço do leite pago ao produtor rural, que registrou a quinta queda seguida. Dados do CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, revelam que em setembro o valor médio no Brasil foi de R$ 2,05, uma queda de 9% em relação a agosto. Veja que o preço de setembro é o menor dos últimos 3 anos. Na comparação anual, o produtor de leite está recebendo 31,5% menos do que no mesmo período de 2022. Indo um pouquinho mais fundo nesses dados, o CPEA indica que o estado que atualmente tem o menor preço pago ao produtor é o de Santa Catarina e também o estado do Rio Grande do Sul, com uma média de R$ 1,92 por litro. Seguido por Goiás, com o litro do leite a R$ 1,99 na média. O aumento da disponibilidade interna devido ao avanço da captação nacional, o consumo interno cambaleante e as importações aquecidas são alguns dos motivos que explicam essa situação. No caso das importações, o CPEA afirma que de janeiro a setembro de 2023, as importações pelo Brasil somam 1,6 bilhão de litros em equivalente leite, quase o dobro do volume registrado no mesmo período do ano passado. Ou seja, as indústrias estão optando por trazer o produto de fora do que comprar aqui dos produtores locais. Vale lembrar que nos últimos meses o governo federal anunciou algumas medidas para tentar socorrer o setor leiteiro. Entre essas medidas estão o aumento do imposto de importação para 3 produtos lácteos, a compra de R$ 200 milhões de leite em pó pela Conab e benefício fiscal a indústrias cadastradas no leite mais saudável. Será que há um sinal de melhora no horizonte? A gente vai conversar com o técnico da Comissão de Pecuária de Leite da CNA, Guilherme Dias. Guilherme, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Tem luz no fim desse túnel, um túnel de crise para o setor de leite? Olá, Kellen, é um prazer estar participando aqui você do programa. E sim, nós estamos riscando fósforo para que o governo sim coloque esse fósforo na lamparina, buscando essa luz no fim do túnel. Nós realizamos, capitaneados aí pela Frente Parlamentar em Apoio ao Produtor de Leite, ontem aqui em Brasília, no Salão Negro da Câmara dos Deputados, o segundo encontro dos produtores brasileiros de leite, justamente para expor a crise pela qual passa o setor para o Poder Executivo, para que a gente possa aí sugerir medidas para atenuar os impactos dessa crise, Como você muito bem colocou, os preços do leite são os menores nos últimos 3 anos, ao passo em que os custos, apesar de já terem arrefecido um pouco, ainda se encontram em patamares elevados, Você fala do governo como um braço para tentar socorrer a atividade leiteira, que vive uma das piores crises da história. Essa única alternativa passa pelo governo? Recentemente a gente noticiou aqui que algumas entidades esperavam subsídios aos produtores de leite. Houve algum avanço nessa direção? Ou avanços para inibir a importação do leite, que está entrando de forma muito competitiva e detonando parte da produção local? Exato, Vale lembrar que é um dos maiores volumes já internalizados pelo Brasil nos primeiros 9 meses de um ano. As projeções aqui da CNA indicam que o mês de outubro deve totalizar aí cerca de 200 milhões de litros equivalente leite aqui pelo Brasil. E sim, tem havido um diálogo, do Poder Executivo, especialmente os ministérios da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário, até mesmo o MDIC, junto com nós, instituições representantes do setor, justamente pautando a edição de medidas para contribuir com a mitigação dessa crise. Como você bem citou, a elevação de tarifas para produtos extra-Mercosul foi uma das medidas, a reedição das regras que regem o programa Mais Leite Saudável, para garantir que os benefícios fiscais às indústrias que estejam realizando ações de assistência técnica aos produtores rurais sejam concedidos apenas àquelas que estão efetivamente fomentando a produção interna. Tudo isso contribui. Contudo, essa medida referente ao programa Mais Leite Saudável, ela é válida apenas daqui a 90 dias. E o setor ele já está com margens negativas, extremamente prejudicado, e ele não consegue esperar esses 3 meses para ter algum reflexo, algum fôlego para conseguir honrar com seus compromissos financeiros e manter os investimentos na manutenção ou na expansão da atividade. De onde vem... Pois não. Então nós temos mantido esse diálogo, temos
proposto medidas ao governo, justamente porque os problemas hoje que nós estamos enfrentando são diretamente oriundos do Mercosul, que fornecem aí cerca de 98% desse volume de leite que a gente tem internalizado. E esses países gozam aí de tarifa zero para essa internalização, e o maior contribuinte com esse volume de leite é a Argentina, que vem aplicando aí pesados subsídios à produção, que isso acaba por distorcer o mercado e trazer artificialidade para o comércio internacional. Ou seja, o que você está dizendo para a gente é que precisa da mão do governo, principalmente por conta dessa questão do Mercosul, mas há também uma grande desconfiança de alguma medida efetiva para barrar a entrada desse produto por toda a questão de livre mercado dentro desse bloco econômico. A minha pergunta para você é: estamos no fim do poço ou sem essas medidas por parte do governo federal a gente vai ver mais produtores deixando a atividade e o preço do leite caindo ainda mais? Olha, Keren, com toda certeza, o que a gente pode afirmar é que já existem muitos produtores deixando atividade em função das margens negativas. Ninguém aguenta ficar por longos períodos com margens negativas, né? Então, o produtor, além dele não conseguir alimentar o seu rebanho de forma adequada, isso deprime a sua produção e, consequentemente, a receita da atividade, né? Nós temos aí um cenário no qual muito produtor está deixando a atividade, vendendo as vacas para o abate nesse cenário aí de reversão do ciclo pecuário, que vem deprimindo as cotações do boi gordo, consequentemente da vaca gorda também. Então a gente fica numa situação muito complicada que pode levar ao desabastecimento interno, volta da dependência do mercado externo, que pode passar aí por uma reversão do ciclo de baixa, né? E se nós não tivermos a produção interna aqui robusta, fortalecida, a gente volta a ser assolado pelo fantasma da inflação de alimentos, né? O mercado externo está sinalizando retração na produção para o ano que vem, então isso deve se refletir nos preços, e se a China voltar a ser mais expressiva no comércio internacional, as cotações naturalmente vão responder. E nesse cenário, quem será o maior penalizado será o consumidor brasileiro, que vai ter que pagar caro ali pelo litro do leite nas gôndolas do supermercado, né? A produção ela não responde aos estímulos de mercado com a mesma velocidade com que ele oscila. Então a vaca ela precisa passar por todo o período de gestação, de 9 meses, entrar em produção para você ter essa captação do leite de maneira regular. Muito bem, ou seja, você tem esperança de dias melhores, mas talvez o fundo do poço ainda não tenha chegado, principalmente pela entrada de leite de fora. Tá certo entender assim, Guilherme? Olha, o fundo do poço, ele ainda pode ter água, não é mesmo, Kelly? Então, a gente está atuando, está pautando o governo federal sobre opções, né? Está solicitando medidas efetivas e contundentes para que a gente tenha aí um refreamento nesses volumes extremamente elevados das importações de leite, e ao mesmo tempo temos solicitado também medidas financeiras, né, como a renegociação de dívida dos produtores de leite, para trazer esse fôlego para que eles atravessam agora esse período de baixa dos preços trazidas aí pelo aumento da captação em função da retomada das chuvas, né, melhoria da condição de pastagens e melhoria da captação, para que a gente possa aí ter um fôlego para que eles se mantenham na atividade até a regularização dessa situação. Vamos aguardar por boas notícias. Técnico da Comissão de Pecuária de Leite da CNA, Guilherme Dias, obrigada pelos esclarecimentos. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.